Bom dia para você. Gostou de a gente se encontrar aqui, louvar, orar, encontrar com Deus e encontrar uns aos outros também, né? 2 Samuel, capítulo 11. É o nosso texto para meditação hoje. Texto bastante conhecido, história bastante conhecida. E aí, quando é assim, eu vou pedir para você prestar mais atenção ainda, tá bom? Do verso 1 até o 5. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 até o 5. Passado um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde se levantou Davi da sua cama e andava passeando no terraço da casa real. E viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito linda. Davi mandou perguntar quem era e disseram a ele: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ele purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós estamos aqui reunidos diante do Senhor, Pai, para recebermos a sua palavra, para recebermos aquilo que o Senhor tem para acalentar o nosso coração, para nos alertar, para nos dirigir. Então nos ajuda a abrir mente e coração para receber o Senhor, por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu preguei uma série um tempo atrás aqui, há não muito tempo, e preguei um texto lá do fim da vida de Davi, quando ele faz o censo. E eu disse, Davi aqui sentiu um negócio que ele sentiu um pouco antes, em 2 momentos da vida dele, e esse é o momento em que ele sentiu a mesma coisa do que no censo. Quando a gente olha para Davi, e diante disso aqui, a gente fica pensando em quem Davi foi, em como ele foi ungido, como é que ele enfrentou Golias, como ele esperou tanto tempo para só daí ele ser rei, né? Porque foi ungido, mas não acontecia, né? Aquele negócio, eu sou uma promessa, mas nunca a promessa se cumpre na minha vida, né? E como ele se manteve e tal, e como Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e tal. E a gente vê um pecado desse, porque a gente conhece a história, sabe que ele não só adulterou, mas logo em seguida ele mandou matar Urias também, então ele adulterou e depois assassinou. E a gente sente um negócio assim no coração, né? E talvez o primeiro pensamento é, mas como é que Davi, sendo quem ele era, foi cair numa coisa dessa assim? Como é que ele foi pecar desse jeito, né? E às vezes a gente pensa isso de algumas pessoas que vivem na nossa época, né? Principalmente quando se trata de pastores, né? Pastor fulano tal, adulterou. Meu Deus, mas como é que pode? Como é que pôde acontecer aquilo com ele e tal, né? Esse é um sentimento humano, mas que faz com que a gente olhe para o outro e para o erro do outro como se a gente não tivesse erro, né? Como se a gente não tivesse defeito nenhum. E como se aquele tipo de pecado que o outro cometeu fosse pior do que os pecados que muitas vezes só eu e Deus sabemos, porque não é o mesmo pecado, mas é pecado. Já vi um monte de gente dizer assim, mas como, meu Deus, fulano de tal, como é que ele adulterou? Mas nunca vi ninguém dizer assim, gente, mas como, fulano de tal, como é que depois de tanto tempo ele ainda continua sendo orgulhoso? E o orgulho é o pecado inicial, fundamental, original, né? Aquilo que fez com que Lúcifer se orgulhasse e se sentisse maior do que Deus, né? Quando eu aponto o outro, eu me coloco numa situação como se eu não fosse passível de erro ou de pecado, ou como se eu nunca pecasse ou fosse pecar na minha vida.
E essa é uma posição de perigo. Davi estava aqui nesse momento da vida dele, quando ele tinha chegado ao auge. Ele estava com 50 anos de idade, o governo dele era inquestionável, a liderança dele, a autonomia, ele tinha agora tudo equilibrado economicamente no país, a liderança dele era inquestionável, liderança política, liderança espiritual dele. Davi era aclamado, querido, Davi era o líder do povo, em todos os sentidos. Mas Davi, para chegar aonde ele chegou, ele abriu rombos na armadura espiritual dele, porque o pecado, ele não começa quando a gente peca. Entende? Assim como a conversão não acontece quando você entra no tanque batismal. O pecado também não começa quando você comete o ato pecaminoso. O pecado começa antes, né? E quando a gente volta um pouquinho na vida de Davi, a gente começa a descobrir alguns momentos, ou o momento em que Davi começou a pecar. Abriu rombos na armadura espiritual dele. Se você voltar algumas páginas, a gente vai chegar em 2 Samuel 5. No verso 12 diz assim: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do povo. Então, aqui está a primeira coisa. Aqui tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Primeiro, que Davi reconheceu que o Senhor o exaltara. Beleza, coisa boa. Eu reconheci, o que eu tenho, Deus me deu. Mas daí, para o que vai acontecer em seguida, nós podemos reconhecer que Deus deu e nos exaltar assim mesmo, é ou não é? Olha onde eu cheguei. Obrigado, Deus, o Senhor me deu tudo isso aqui, mas eu batalhei muito. Olha onde eu cheguei. Nunca imaginava, eu era um menino lá do interior, olha, e de repente não pensava que eu ia chegar, mas olha onde eu estou aqui, olha. E a gente olha de onde a gente está por cima das outras pessoas, e Davi se satisfez com aquilo que era o reino. Ele tinha colocado as fronteiras 100 quilômetros mais, né? Ele tinha ganho um monte de batalha, o país estava financeiramente maravilhoso, a liderança dele, Davi olhou e se satisfez e disse: uau, cheguei aqui. E aqui está o grande perigo, porque para a gente se exaltar, a gente precisa se desligar de Deus. O pecado, ele começa quando a gente desliga de Deus. Aí a gente fica vulnerável para o pecado. Entende como é que é? Os discípulos caminhando com Jesus, e de repente Jesus está sozinho lá na frente e eles estão atrás. Por quê? Porque eles queriam conversar sobre quem seria o maior. E para competir quem seria o maior no reino de Jesus, não dava para pecar junto com Jesus. Então eles tinham que distanciar de Jesus. E toda vez que a gente distancia de Deus, corta comunhão, relação com Ele, a gente fica vulnerável. Vulnerável. Quando você tem tempo para todas as coisas, menos para Deus. Vulnerável. Porque daí Deus não aquece mais seu coração. As dúvidas acontecem. E você está livre para pecar. Mas não é só daqui, diz que eu li, que eu estou tirando essa conclusão. Vamos ler o verso seguinte, o verso 13. Ele indica melhor o que estava acontecendo com Davi. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Davi foi guerrear em Hebrom, e depois que ele voltou de Hebrom, ele pegou um monte mais de mulheres e concubinas. Ele já tinha um harém, mas pegou um monte de mulheres e concubinas para botar no harém dele, e teve mais filhos e filhas. Dá uma olhada em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio. O que tem em Deuteronômio? Bem, em Deuteronômio, ainda não tem Israel como reino. Ainda eles estão no deserto. Deus está guiando o povo. Eles nem entraram na terra prometida ainda. E Deus começa a dizer para o povo o que eles deveriam fazer para ser a melhor nação do mundo. Deus começa a dar leis para eles, leis sanitárias. Deus vai aos detalhes, né? Como é que o país devia ser governado? E Deus diz assim: não tenham rei nunca, porque vai ser ruim para vocês terem um rei. Aí Deus diz assim: mas eu sei que vocês vão querer rei. Deus é assim, né? Ele diz assim: bom, como vocês vão querer rei? Então eu também já vou deixar aqui o que o rei deve e não deve fazer.
para que tudo corra o melhor possível. Não vai ser bom ter rei, mas vocês vão querer, então eu vou deixar aqui as recomendações. E aí Deus dá as recomendações. E quando chega no verso 16 do capítulo 17, Deus fala assim a respeito do rei. Porém, o rei não deverá multiplicar para si cavalos, nem fará o povo voltar para o Egito. Bom, primeira coisa, ele vai falar de 3 coisas que o rei não devia fazer, o rei de Israel. Ele diz assim, não deve multiplicar muito para si cavalos. Cavalos, né? Beleza, essa tentação você não tem? Talvez um ou outro, né? Mas eu não tenho nenhuma tentação de ter um cavalo, não tem nem onde colocar, né? Mas é que o cavalo, ele era o tanque de guerra da época. Você entende? O cavalo era um instrumento bélico, né? Era com cavalo que eles guerreavam. Deus está dizendo assim, olha, veja, você precisa ter um exército para defender o país, mas não faça desse país um país para conquistar o mundo inteiro, porque eu não quero que vocês fiquem guerreando para conquistar o mundo inteiro. Não vão meter imposto em cima do povo para fazer com que sejam armados, fique um armamento tão grande e vocês vão ficar tentados a crescer em território. Para com isso. O rei não deve ter muito cavalo. Aí Deus diz outra coisa. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Opa, está vendo aqui o Davi voltando de Hebrom lá? E pegando para si mais mulheres e concubinas? E ele sabia o que Deus tinha dito. Porque depois que você corta o relacionamento com Deus e que você se torna vulnerável, aí o inimigo vai fazer de tudo para conduzir você num caminho de pecado. Então Deus diz assim, não. E Davi disse sim. Simples assim. E aqui está a primeira regra, não diz não. Não diz sim para aquilo que Deus disse não. Mas por que não? Não entendo. Por que não? Não interessa por que não, entende? Você consegue explicar para o teu filho por que não de todas as coisas? E às vezes você diz assim, filho, só confia, só faz. Não. Não tem como te explicar agora. Não. E Deus faz isso algumas vezes. Para a maioria das coisas, Deus dá explicação. Ele dá motivo para a gente entender. Mas para algumas coisas, Ele não dá. Ele só diz não. Eu fico imaginando, por exemplo, lembrando do Abraão. E Deus faz um pacto espiritual com Abraão. Abraão, aqui, tua parte, minha parte, vamos fazer um pacto aqui. E Deus faz um pacto com Abraão. E Deus diz assim, agora para selar o nosso pacto, circuncida você e todos os homens. Se eu sou Abraão, eu vou dizer assim, mas Senhor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Presta atenção, Senhor, não inventar nem anestesia nem um bisturi ainda. Vai circuncidar eu e todo mundo. Por quê? O que tem a ver um pacto espiritual com a circuncisão? Deus não explicou por quê. Simplesmente circuncida. Bom, quando a gente vê hoje aí os estudos, né, científicos, a gente vê que, por exemplo, não é por causa disso, mas, por exemplo, o menor índice de câncer de colo de útero em mulheres está entre as judias, porque os maridos são circuncidados. Não é exatamente por isso, mas Deus queria um povo saudável, né? Um povo diferente, né? Não, Davi disse sim. Abrindo rombos na armadura espiritual. Sabe como é que é, né? Ficando cada vez mais vulnerável. Tem uma terceira coisa que Deus disse para o rei. Ele diz assim, nem multiplicará para si prata ou ouro. Olha, Deus é o Deus do contrário mesmo, né? Pensa bem. O camarada é o rei e Deus diz assim, beleza, seja o rei. Não vai ficar a vida inteira fazendo guerra. Não pense em conquistar o mundo. Eu não quero que vocês sejam um império mundial. Segundo, para com esse negócio de pensar em mulher como objeto. Mulher não é objeto do seu prazer. Você não deve multiplicar a mulher para você quando for rei. E terceiro,
Não seja riquíssimo, porque tudo isso aqui vai desviar você do caminho. O teu foco vai estar voltado para coisas que não vão elevar o teu caráter e nem a tua fé comigo. Então não faz isso. Mas Davi disse sim, porque Deus tinha dito não. E aí, o caminho não para aí, né? Porque você ficou vulnerável, deixou de falar com Deus, deixou de estar na presença, deixou de estar ligado com Ele, como Jesus diz, a videira e os ramos. Aí você começa a desobedecer em coisas que ninguém percebe, né? E aí a história do Davi continua, porque logo em seguida vai dizer assim: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só. É estranho esse relato, porque veja só, Davi, ele era conhecido e amado porque ele estava sempre junto dos seus valentes. O exército de Davi amava Davi, porque Davi batalhava junto, ele estava junto, ele era um rei guerreiro. Ele tinha confiança daqueles camaradas, mas nesse momento, quando era a época de sair para a guerra, Davi mandou o exército dele e ficou em casa. Porque tinha alguma coisa muito importante para fazer? O texto seguinte vai dizer que não. Porque vai dizer assim: levantou-se Davi de tarde. Opa, não, ele não tinha coisa importante para fazer, estava dormindo de tarde, né? Tirou lá uma sonecona e tal. Exército guerreando, batalhando lá, cercaram a cidade, outra lá. Está todo mundo lá, os homens. Você sabe como é que era a guerra naquele tempo, ainda mais, né? Complicado também. E o Davi dormindo no palácio. E aí logo em seguida vai dizer assim: e Davi, levantando-se de tarde, foi passear no terraço do seu palácio. Bom, o palácio de Davi, ele tinha sido construído e ao redor do palácio estavam as casas dos oficiais do rei. Então, Davi, do palácio dele, via os fundos das casas dos seus oficiais. E Davi se levantou de tarde com o exército todo de fora, para fora, e ele foi passear no terraço do palácio para ver se acontecia alguma coisa de interessante, não é verdade? Davi simplesmente foi navegar. Sabe? Foi navegar. O que tem de legal para ver hoje aqui? Né? Porque a Batseba não estava tomando banho no terraço do palácio dele. Mas ele sabia que do terraço dele, ele via o fundo da casa dos oficiais. E Batseba sabia que de onde ela estava tomando banho, ela conseguia ver o terraço do palácio do rei. Quem estava errado, Davi ou Batseba? Quem era? É que quando um não quer, dois não brigam, né? Mas o texto não fala de quem está certo e quem está errado. O texto fala de se desligar de Deus e começar a caminhar o caminho do pecado. Porque cada vez ele dá um passo a mais, né? E sabe, esse negócio do pecado, ele tem uma dinâmica que a Bíblia descreve. No Salmo 1, o próprio salmista descreve o quê? Ele escreve assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sentiu uma dinâmica aí, ó? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Viu a dinâmica? Primeiro Davi anda no terraço do seu palácio. Aí ele avista e para. Isso aí me interessa. E depois ele senta e diz assim: eu quero isso. Olha o pecado acontecendo antes de acontecer. Olha as fases. E Deus, desesperado, mandando mensagem de texto para Davi o tempo todo. Volta, volta. Acontece que quando você está no caminho do pecado, você não quer nem ouvir o que Deus tem para falar. Aí que você não quer mesmo ter comunhão. Aí que não dá vontade mesmo de nada, nem de igreja, nem de nada.
E Deus mandando mensagem, mandando mensagem. Aí chega uma hora que Deus não aguenta, aí ele liga para você. E toca o telefone, começa a tocar. E Deus ligou para Davi. Sabe como é que Deus ligou para Davi? Deus ligou assim. Davi viu Batseba, quis, desejou, decidiu que ia ter Batseba, e nesse momento Deus ligou para Davi. Davi chama o servo e diz: quem é aquela mulher? E olha, naquela época, a maneira de se apresentar uma pessoa para outra era dizer assim: essa é a fulana, filha do ciclano, neta do Beltrano. Era assim que se apresentava. Mas o servo é usado por Deus para falar com Davi e para dizer para Davi: volta daí, da onde você está. E o servo diz assim: essa é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Ela é casada, Senhor. E ela não só é casada, mas ela é casada com um teu oficial. E ele não é só um oficial, porque ele nem é judeu. Ele está aqui porque ele escolheu estar com você. Ele luta com você por lealdade. É a mulher do Urias. Lembra do Urias, o teu oficial? É a Batseba, mulher do Urias. E é incrível porque a gente vê as duas forças lutando o tempo todo, né? E o inimigo, ele age de um jeito antes do pecado e age de outro jeito depois do pecado, né? Antes do pecado, ele vai dizer assim: vai, navega, vai, olha aquilo que você gosta, é importante. Aí ele vai dizer assim: você merece, vai ser bom para você está precisando disso, faz um carinho para você mesmo, faz. E eu não estou falando aqui de adultério só. Deus não está falando só de adultério. Deus está falando de qualquer que seja o seu pecado. Entende? Porque pode ser que o adultério não seja o seu problema. Mas quem sabe você anda flertando com a sabedoria desse mundo. A universidade faz isso com a gente, né? E olha, você deve ser culto, você deve sim ler de tudo. Paulo diz assim: eu analiso tudo, eu fico com o que é bom. Você entende? Agora, no momento que você começa a flertar com a sabedoria humana, Deus vai dizer assim: olha, a sabedoria humana é loucura para Deus. E é por isso que a sabedoria de Deus é loucura para eles. Você está entendendo? No momento que você se abrir para a sabedoria humana, você vai chegar num momento, quem sabe, quando você vai deixar até de acreditar que eu exista. E aí vai ser muito difícil para você voltar daí. Está entendendo? Então Satanás empurra, vai, você merece, você quer, você não pode ficar sem isso. E de repente Davi cai. A partir daí muda o relacionamento agora. E a maneira como o inimigo age, né? Porque a cena que a gente vê logo em seguida é assim. E a mulher foi para sua casa. E ela concebeu. E aí ela mandou dizer para o rei assim: estou grávida. Percebeu a mudança? Depois que o pecado aconteceu, ele diz assim: daqui você não consegue sair mais. Você está desgraçado. A tua vida já nunca mais vai ser a mesma. Você está acabado. É mentira, viu? É mentira. Você não está acabado. Pode ter consequência? Pode, lógico. Mas você nunca vai estar acabado para Deus. Mas o inimigo vai dizer assim: agora você tem que consertar. Conserta isso. Conserta. Cuida para ninguém descobrir. E ele vai fazer de um jeito com você que quanto mais você tentar consertar, pior vai ficar. Porque você não pode consertar. Eu não tenho como consertar o que eu faço de errado. Eu não tenho como reverter o mal que eu causo, o erro que eu cometo. Eu não tenho como reverter. O único que tem condições de fazer isso na minha vida é Deus. Então, ao invés de
mandar você consertar, Deus não vai dizer assim, agora vai lá e faça roupa para vocês, porque vocês estão nus. Não. Deus vai dizer assim, deixa que eu faço uma roupa de pele de cordeiro, porque eu estou morrendo para limpar a barra de vocês. Eu vou lavar vocês no meu sangue, e você não é justo, mas eu vou considerar justo se você quiser. E vai ser assim, ó, de graça. Você não tem que fazer nada. Só ligar comigo aqui de novo. Só voltar a ligar na videira. Só pedir perdão. Não tenta consertar porque vai ficar pior. Deixa que eu conserto para você. Volta, volta. Aí Davi vai consertar, né? A gente vê que nos estágios do pecado, cada passo que acontece é como se fosse ficando mais difícil da pessoa voltar ou querer voltar. Mais difícil. E ela vai só se complicando e só se complicando. E Davi agora tem uma brilhante ideia. Vou trazer Urias de lá do campo de batalha e vou mandar ele dormir com a mulher dele. Vai ser isso. Vai ficar uma semana em casa de férias aí. Mandou trazer Urias, conversou uma conversa fiada com eles, bateu nas costas e disse, beleza, meu amigo, servo fiel, pá, vai para casa, toma um banho, descansa. Essa semana você está em casa, fica tranquilo. Só que o Urias, ele era um camarada leal, né? Às vezes a santidade dos outros incomoda a gente, né? Atrapalha um bocado, não atrapalha? Aí Urias, ao invés de ir, ele ficou no palácio, dormiu com os funcionários do rei lá, no quarto dos servos lá, e não voltou para casa. E Davi, que tinha esperança de que ele fosse lá, deitasse com a mulher, e que quando nascesse o ruivinho, ele ia achar que era dele mesmo, né? Porque Davi era ruivo. Aí Davi chamou, porque no outro dia dizia, ele não foi para casa. Davi chamou de novo, eu quero dar um jantar para você, fez lá uma comida, e embebedou Urias, disse, agora ele vai. E mandou embora, mas Urias não se deitou com a mulher dele. E Davi teve que ir tão longe assim, para descobrir que o Urias bêbado tinha mais caráter do que Davi sóbrio. Porque o pecado faz isso com a gente, sabe? Urias bêbado tinha mais caráter do que Davi sóbrio. E aí, quando não dá de um jeito, quando não dá do outro, quando não dá do outro, você tem que consertar, a voz diz. Ninguém pode saber. Então Urias foi para a guerra de novo, levando na mão a sua sentença de morte, que ele entregou para Joabe. E Joabe botou Urias na frente do exército para morrer. E ele morreu. E agora Davi não era só um adúltero, ele era também um assassino. Um assassino. Essa é a vida de todos nós, gente, porque nós somos assim, simplesmente seres humanos. E cada um tem seus pontos fracos, onde quer que seja. E Deus sabe disso. Por isso que ele diz assim, olha, o diabo está ao redor, procurando quem ele possa tragar. Então, pega aí a armadura da fé, que tem a ver com comunhão, com estudar a palavra, com chegar perto de mim. Um tempo atrás eu fiz semana de oração numa igreja e numa noite um rapaz veio conversar comigo. Ele devia ter seus 40 anos. E quando ele entrou na sala pastoral lá da igreja, ele era a figura do fracasso, assim. Não porque ele estava com a roupa simples, mas porque ele estava desleixado. Pensa, um cabelo desleixado com uma barba por fazer e a roupa dele era desleixo total, suja. E você olhava um rapaz bonito ali naquela situação e ele começou a contar uma história para mim. Ele disse assim, ó, eu sou contador, trabalho na mesma firma há tantos anos. E a minha vida, poxa, eu tenho meu carro, um bom carro, eu tenho uma casa, estou pagando, mas comprei a casa. Meu casamento é bom. Olha, o casamento bom é ruim, viu, gente? Tá? O negócio de meu casamento é bom é porque tá ruim. O casamento não foi feito para ser bom, não.
O casamento foi feito para ser ótimo. Ótimo. Se não está ótimo, não está bom. Entende? Porque bom não é bom. Então, se não está ótimo, já tem uma luzinha acendendo aí. Está faltando alguma coisa. Vai pedir ajuda para Deus, vai conversar, vai dialogar, vai orar junto. E se não está adiantando, pede ajuda para alguém. Casamento bom não é bom. Quando diz assim, meu casamento era bom. Bom. Ele diz, até que eu fui no aniversário da minha mãe, porque ela estava fazendo tantos anos que eu nem me lembro mais, eu fui, minha mãe mora longe, 800 quilômetros, fui de avião e tudo, minha esposa não pôde ir, a gente não tinha condição financeira, fui só eu. Mas eu chego no aniversário dela e lá estava uma pessoa que eu não via há mais de 20 anos, uma ex-namorada minha de adolescência. E a gente se reencontrou, e a gente conversou, e a gente riu tanto. E a gente conversou tantas coisas. Puxa, como a gente tinha coisa em comum. E eu voltei para casa, mas a gente continuou se falando por texto. Você vai percebendo os estágios, não? E a gente continuou se falando por texto, né? Pastor, você nem vai imaginar, mas nunca tinha acontecido isso. Depois de 3 meses, a minha empresa me mandou para a cidade da minha mãe. E eu fui a trabalho lá. A gente só marcou um jantar à noite. E foi só isso que aconteceu. Jantamos junto, conversamos um monte. E quando eu voltei para casa, eu não podia mais viver sem ela. Não podia. Pode sim, sabia? Você pode. E sabe, a experiência, a vida, mostra que sim. A história desse rapaz mostra que sim. Então, pastor, desesperado, apaixonado, depois de 2 semanas, eu comprei uma passagem de avião para ir vê-la. Ela me esperou lá no aeroporto, dali a gente foi para o motel. Eu fiquei lá 2 dias e voltei. Só que eu não tenho condições de manter uma coisa dessa, eu não tenho condição de ficar pagando passagem de avião. E eu não tive outra maneira, pastor, desesperado para vê-la. E eu comecei a pegar dinheiro emprestado da empresa. E peguei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 12 vezes. E o que ele estava fazendo agora era roubar para continuar adulterando, né? Porque é assim, sabe? Esse é o relacionamento, essa é a dinâmica do pecado. Até quando você comete o pecado, né? Você precisa disso. Aí disse, e foi assim, pastor, ninguém nunca descobriu, até 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, a minha empresa descobriu o rombo, e era um rombo que eu não conseguia pagar mais. E eles me mandaram embora. E aí se tornou público, pastor. E a minha esposa foi olhar cartão de crédito e tudo mais, e foi ver. E eu tive que contar o que aconteceu. E como é que você está hoje? Eu falei para ele. Estou desesperado, pastor, não consigo nem olhar para cá, nem pensar naquela mulher. Estou tentando voltar com a minha esposa, mas ela não me quer mais. O pecado emburrece a gente, né? Ele emburrece. Porque é assim, antes do pecado você precisa, você não consegue ficar sem, faz, você merece esse carinho. No seu caso não tem problema, no seu caso é permitido, faz isso. Depois que caiu, aí ele vai tomar conta de que você tente remediar e que afunde cada vez mais. E o tempo todo ele vai dizer para você, no caminho inteiro, ele vai dizer assim, você já foi longe demais, não tem volta. Você já foi longe demais, não tem volta. Você já foi longe demais, não tem volta. Você já foi longe demais. Mentira. Você não foi longe demais. Só não espera a tua vida desgraçar para voltar. Entende? Porque mesmo quando você desgraçar tudo, vai ter volta. Mas
quanto mais passos você der na direção do pecado, mais consequências ruins vão ter depois para você enfrentar. Você entende? Você não foi longe demais. Estou aqui para dizer isso hoje para você. Porque quem sabe Deus está mandando mensagem de texto para você. Quem sabe? Mas você não está querendo atender ou não está vendo. Então Deus decidiu ligar para você hoje aqui. E está dizendo assim, é mentira. Você não foi longe demais. Volta. Estou te esperando. Estou te esperando. Eu não sei em que momento você está da sua vida. Quem sabe você está só ali naquele momento que você deixou de ter comunhão, né? Deixou de depender de Jesus, de estar conectado com a videira, né? Eu não sei que momento você está. Eu não sei se você anda, já está trilhando no caminho do pecado. Eu não sei se você está tentando remediar alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, se uma voz te diz que você já foi longe demais, você não foi longe demais, porque para Deus não tem longe demais. Não tem pecador demais. Não tem miserável demais. Não tem cruel demais. Não tem. Deus é aquele que veio para salvar pecadores, que se deixou ser cuspido. Os discípulos olhavam para ele e diziam assim, está faltando iniciativa, Jesus. Quando é que o Senhor vai realmente tomar as coisas nas suas mãos? Mas Deus age assim, sabe? Ele é diferente. A iniciativa dele está quando ele abre os braços na cruz, né? Para alcançar a gente onde quer que a gente esteja. Só que tem uma vida melhor clamando por você, chamando você. Tem um horizonte aberto, um céu sem nuvens, um sol para iluminar a sua vida lá no horizonte. Para que viver no meio da escuridão? Para que viver ao léu do pecado, aos sabores do pecado? Ele está chamando você para voltar. Porque você não foi longe demais. Mas o longe demais existe. Existe. E pode ser que em algum momento lá, seja tarde, que a morte ceife você. Pode ser. Pode ser. Mas Deus não ameaça a gente. Ele só abre os braços e diz, estou querendo você de volta, do jeitinho que você está. O que você responde para Ele? Querido Deus, nós somos assim tão fraquinhos, pequenos, tão humanos. E aí o Senhor olha para a gente com amor, com doçura. E o Senhor se faz homem e vem aqui para o mundo e se torna humano também. Vence naquilo tudo que a gente cai. E diz, volta para mim. Volta. Uma vez, duas, 70 vezes 7. Infinitamente volta. Porque você vai ver que o caminho para mim não está assim cheio de passos para cima, mas está cheio de voltas e voltas e voltas. Então volta para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos alcança onde nós estamos. Muito obrigado porque mesmo sendo seres humanos, o Senhor quer colocar em nós esse toque divino que vem do Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.